Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar reconhecimento. Desde cedo, aprendemos a demonstrar nossas capacidades, defender nossas opiniões, conquistar espaços e provar o nosso valor. Somos incentivados a parecer fortes, bem-sucedidos e autossuficientes. Entretanto, o Evangelho nos apresenta um caminho completamente diferente: o caminho da humildade. A verdadeira humildade não nasce da insegurança, da fraqueza ou da falta de valor. Ela nasce quando reconhecemos quem Deus é, quem nós somos e quanto dependemos de sua graça. Ser humilde não significa negar os dons que recebemos, mas reconhecer que todos eles vieram de Deus. Não significa desprezar a própria vida, mas colocá-la nas mãos do Senhor. Não significa aceitar injustiças passivamente, mas abandonar a necessidade de provar, a todo momento, que somos superiores aos outros. E ninguém nos ensina mais profundamente sobre a humildade do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não apenas falou sobre a humildade, ele viveu humildemente. Toda a sua caminhada entre nós foi uma demonstração perfeita de amor, mansidão, serviço e submissão ao Pai. O Filho eterno de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, entrou em nossa história sem exigir as honras que lhe pertenciam. Ele não nasceu em um palácio, cercado de riquezas e autoridades. Nasceu em condições simples e foi colocado em uma manjedoura. Aquele que sustenta o universo foi carregado nos braços de Maria. Aquele que dá alimento a todas as criaturas experimentou fome. Aquele que criou os mares sentiu sede. Aquele que cobre os céus de nuvens não teve um lugar permanente onde reclinar a cabeça. Isso não aconteceu porque o Senhor Jesus tivesse pouco valor. Pelo contrário, aconteceu porque a humildade não diminui a grandeza. Ela revela uma grandeza que não precisa se exibir. O apóstolo Paulo escreveu: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." O Senhor Jesus se humilhou voluntariamente. Ninguém retirou a sua glória contra a sua vontade. Ninguém o obrigou a assumir a forma de servo. Ninguém o forçou a caminhar em direção à cruz. Ele fez tudo isso por amor, em perfeita obediência ao Pai. Quando contemplamos o Senhor Jesus, percebemos que a humildade verdadeira começa diante de Deus. Antes de sermos humildes no relacionamento com as pessoas, precisamos nos curvar interiormente diante do Senhor. Precisamos reconhecer que Ele é Deus e nós não somos. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é santo, nós somos pecadores necessitados de misericórdia. Ele é a fonte da vida. Nós dependemos dele até mesmo para respirar. A falta de humildade começa quando o coração deseja ocupar um lugar que pertence somente a Deus. O orgulho nos faz acreditar que sabemos mais, que merecemos mais e que podemos conduzir a vida sem a direção do Senhor. O orgulho não aparece apenas quando alguém fala muito sobre si mesmo. Ele também pode se esconder na dificuldade de pedir ajuda, na resistência em admitir um erro, na recusa em perdoar e na necessidade de controlar todas as coisas. Muitas vezes, dizemos que confiamos em Deus, mas ficamos profundamente perturbados quando os nossos planos não acontecem como desejávamos. Oramos, mas queremos determinar a resposta. Entregamos uma situação ao Senhor, mas continuamos tentando controlá-la. Pedimos que a vontade de Deus seja feita, desde que ela coincida com a nossa. A humildade, porém, nos leva a dizer como o Senhor Jesus disse no Getsêmani: "Não seja como eu quero, e sim como tu queres." Essas palavras não foram pronunciadas em um momento de tranquilidade. O Senhor Jesus sabia que a cruz estava diante dele. Sabia que enfrentaria rejeição, humilhação, sofrimento e morte. Mesmo assim, submeteu-se à vontade do Pai. Ser humilde diante de Deus é confiar que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa, mesmo quando não conseguimos compreendê-la. É continuar obedecendo quando o caminho se torna difícil. É reconhecer que Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos e conhece o fim desde o princípio. A pessoa humilde ora:
Senhor, ensina-me. A pessoa orgulhosa pensa que já sabe o suficiente. A pessoa humilde pergunta: Senhor, o que desejas de mim? A pessoa orgulhosa pergunta apenas: como posso conseguir aquilo que desejo? A pessoa humilde recebe a correção. A pessoa orgulhosa procura justificativas. A pessoa humilde agradece pela graça. A pessoa orgulhosa acredita que merece todas as bênçãos recebidas. Por isso, a humildade não é uma virtude que alcançamos de uma vez por todas. É uma disposição que precisa ser renovada diariamente. Todos os dias, o nosso coração tenta subir ao trono. Todos os dias, precisamos colocá-lo novamente aos pés do Senhor Jesus. Também aprendemos com o Senhor Jesus que a humildade se manifesta no modo como tratamos as pessoas. Em determinada ocasião, quando os discípulos discutiam sobre qual deles seria o maior, o Senhor Jesus não elogiou a ambição deles. Ele colocou uma criança no meio e ensinou que, no reino de Deus, a grandeza possui uma medida diferente. Em outra ocasião, Tiago e João desejaram posições de destaque. Queriam assentar-se um à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus em sua glória. Os demais discípulos ficaram indignados, talvez não por serem mais humildes, mas porque também desejavam reconhecimento. Então, o Senhor Jesus lhes ensinou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No reino de Deus, grande é aquele que está disposto a servir. No mundo, as pessoas procuram títulos, posições e aplausos. No reino de Deus, procuramos oportunidades de glorificar o Senhor Jesus e abençoar o próximo. Isso não significa que posições de liderança sejam erradas. O problema está em desejar uma posição apenas para receber honra. Toda autoridade concedida por Deus deve ser exercida como serviço. Quanto maior for a responsabilidade, maior deve ser a disposição para cuidar, ouvir, proteger e servir. O próprio Senhor Jesus demonstrou isso quando lavou os pés dos discípulos. Naquela época, lavar os pés de alguém era uma tarefa reservada aos servos. Os caminhos eram empoeirados e as pessoas usavam sandálias. Ao chegarem a uma casa, era necessário que alguém realizasse esse trabalho simples e pouco honroso. Naquela noite, nenhum dos discípulos pareceu disposto a assumir essa função. Entretanto, o Senhor Jesus levantou-se da mesa, tirou a vestimenta de cima, colocou uma toalha ao redor da cintura, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés deles. As mãos que haviam curado enfermos lavaram pés empoeirados. As mãos que haviam multiplicado os pães realizaram o serviço de um escravo. As mãos que logo seriam perfuradas pelos cravos tocaram os pés de homens que ainda não compreendiam plenamente o seu amor. O Senhor Jesus sabia quem ele era. Sabia que viera de Deus e que voltaria para Deus. Por isso, não precisava proteger a sua importância. Sua segurança no Pai permitia que ele servisse. Talvez uma das razões pelas quais temos tanta dificuldade em servir seja a insegurança. Pensamos que algumas tarefas são pequenas demais para nós. Temos medo de que as pessoas não reconheçam o nosso valor. Queremos ser vistos, lembrados e elogiados. Mas aquele que sabe que é amado por Deus não precisa disputar atenção. Aquele que encontrou sua identidade no Senhor Jesus pode servir sem aplausos. Pode fazer o bem quando ninguém está olhando. Pode ajudar sem anunciar. Pode trabalhar sem exigir reconhecimento. Pode oferecer o melhor sem transformar cada atitude em uma oportunidade de autopromoção. A humildade também se revela na maneira como reagimos quando somos contrariados. É fácil parecer humilde quando todos concordam conosco. O coração é provado quando alguém nos corrige, quando outra pessoa recebe o reconhecimento que esperávamos, ou quando nossas ideias não são aceitas. Nesses momentos, descobrimos se desejamos realmente servir ao Senhor ou se procuramos apenas a nossa própria honra. A pessoa humilde pode discordar sem humilhar, pode defender a verdade sem agir com arrogância, pode falar com firmeza sem tratar o próximo como inimigo, pode ouvir antes de responder, pode reconhecer: eu estava errado, perdoe-me. Pedir perdão não nos torna menores.
Ao contrário, demonstra que a graça de Deus está vencendo o nosso orgulho. Há relacionamentos que permanecem feridos durante anos porque ninguém deseja dar o primeiro passo. Cada lado espera que o outro reconheça o erro. Cada um reúne argumentos para provar sua inocência. Enquanto isso, o orgulho constrói muros, alimenta ressentimentos e destrói a comunhão. O Senhor Jesus nos chama para outro caminho. Ele nos ensina a tomar a iniciativa da reconciliação. Ele nos ensina a perdoar como fomos perdoados. Ele nos ensina que é melhor perder uma discussão do que alimentar a amargura, e que reconhecer um erro é muito mais digno do que sustentar uma aparência de perfeição. Ser humilde diante das pessoas também significa reconhecer o valor delas. O orgulho olha para os outros e pergunta: em que sou melhor? A humildade pergunta: como posso servir? O orgulho se compara. A humildade coopera. O orgulho se incomoda com o sucesso do próximo. A humildade se alegra quando o outro é abençoado. O orgulho deseja ser indispensável. A humildade entende que Deus pode usar muitas pessoas. O orgulho vê os defeitos alheios com facilidade e os próprios com dificuldade. A humildade é misericordiosa com as fraquezas dos outros e vigilante em relação às próprias fraquezas. Isso não significa ignorar o pecado ou chamar o erro de acerto. O Senhor Jesus sempre foi verdadeiro. Ele confrontou o pecado, corrigiu os discípulos e denunciou a hipocrisia. Mas nunca fez isso para alimentar o próprio ego. Seu objetivo era glorificar o Pai, defender a verdade e conduzir pecadores ao arrependimento. A humildade cristã não é covardia. Ela possui coragem para falar a verdade, mas fala com amor. Não busca destruir o pecador, mas vê-lo restaurado. Não usa a verdade como uma arma para ferir. Usa-a como luz para mostrar o caminho. Precisamos também compreender que a humildade não é pensar constantemente que não temos valor. Dizer não sou nada pode parecer espiritual, mas, às vezes, pode ser apenas outra forma de permanecer concentrado em nós mesmos. A humildade não consiste em pensar menos de nós mesmos, como se a obra de Deus em nossa vida não tivesse importância. Consiste em pensar menos em nós mesmos e mais no Senhor Jesus. Somos pecadores, mas fomos amados por Deus. Não éramos merecedores, mas recebemos graça. Estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus veio nos buscar. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Não podemos nos gloriar em nós mesmos, porém podemos nos alegrar profundamente naquilo que o Senhor fez por nós. A cruz elimina tanto a arrogância quanto o desespero. Ela não permite que pensemos que somos bons o suficiente para salvar a nós mesmos, mas também não permite que pensemos que somos desprezíveis demais para sermos amados. Na cruz, vemos a gravidade do nosso pecado e a imensidão do amor de Deus. Ali, o Senhor Jesus recebeu a condenação que nós merecíamos. O santo tomou o lugar dos pecadores. O justo morreu pelos injustos. O rei foi coroado com espinhos. Aquele que merecia toda a honra suportou zombaria e desprezo. Poderia ter chamado legiões de anjos, mas permaneceu na cruz. Não porque fosse impotente, mas porque estava decidido a nos salvar. Não existe lugar melhor para aprender humildade do que aos pés da cruz. Quando olhamos para o Senhor Jesus crucificado, toda vanglória perde o sentido. Como poderíamos nos considerar superiores a alguém se dependemos da mesma graça? Como poderíamos negar perdão se fomos perdoados de uma dívida que jamais conseguiríamos pagar? Como poderíamos desprezar pessoas pelas quais o Senhor Jesus derramou seu sangue? Diante da cruz, não existem pessoas que se salvaram pela própria bondade. Existem pecadores alcançados pela misericórdia. Não há espaço para a soberba espiritual. Tudo o que temos é graça. Tudo o que somos é resultado da ação bondosa de Deus. Por isso, se possuímos algum dom, agradeçamos ao Senhor. Se temos conhecimento, usemo-lo para edificar. Se recebemos recursos, repartamos com generosidade. Se ocupamos uma posição de influência, utilizemo-la para servir. Se fomos honrados, devolvamos toda a glória a Deus. Se alcançamos alguma vitória, reconheçamos quem nos sustentou durante o caminho. E, se formos esquecidos pelas pessoas, lembremo-nos de que o Pai vê aquilo que é feito em secreto. O orgulho tem pressa para receber aplausos. A humildade sabe esperar a recompensa de Deus.
O orgulho se alimenta da opinião humana. A humildade encontra descanso na aprovação do Pai. O orgulho pergunta: será que perceberam o que eu fiz? A humildade diz: o Senhor viu e isso é suficiente. Entretanto, não devemos tentar fabricar humildade apenas por meio da força de vontade. Não venceremos o orgulho olhando continuamente para o próprio coração. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Quanto mais contemplamos a sua santidade, mais reconhecemos nossas limitações. Quanto mais contemplamos a sua graça, menos precisamos competir. Quanto mais contemplamos o seu serviço, mais desejamos servir. Quanto mais contemplamos a cruz, menos espaço encontramos para a vanglória. A humildade cresce na presença do Senhor. Ela cresce quando oramos sinceramente. Cresce quando meditamos na palavra de Deus. Cresce quando confessamos os nossos pecados sem apresentar desculpas. Cresce quando agradecemos pelas pequenas coisas. Cresce quando servimos em tarefas que ninguém deseja realizar. Cresce quando ouvimos pessoas que normalmente seriam ignoradas. Cresce quando honramos alguém sem esperar receber honra em troca. Cresce quando aceitamos que não precisamos ter sempre a última palavra. Talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando alguma área de orgulho em nosso coração. Talvez exista uma pessoa de quem precisamos pedir perdão. Talvez tenhamos desprezado alguém. Talvez estejamos lutando excessivamente por reconhecimento. Talvez tenhamos dificuldade em aceitar uma orientação. Talvez façamos muitas coisas boas, mas fiquemos frustrados quando ninguém nos elogia. Não precisamos esconder isso do Senhor. Podemos aproximar-nos dele com sinceridade e pedir: Senhor Jesus, liberta-me do orgulho. Dá-me um coração semelhante ao teu. Ensina-me a servir sem buscar aplausos, a obedecer sem impor condições, a amar sem exigir reconhecimento e a perdoar como fui perdoado. Essa é uma oração que o Senhor se agrada em responder. Contudo, precisamos nos lembrar de que a humildade não é alcançada para que possamos nos considerar melhores do que os orgulhosos. Até mesmo a humildade pode se tornar motivo de orgulho quando começamos a admirar excessivamente nossa própria espiritualidade. Por isso, nossa atenção deve permanecer no Senhor Jesus e não em nossa suposta virtude. A pessoa verdadeiramente humilde nem sempre percebe a própria humildade, porque está ocupada demais contemplando o Senhor, amando as pessoas e cumprindo sua missão. No final, nosso maior exemplo, nossa maior motivação e nossa única esperança continuam sendo o Senhor Jesus. Ele se humilhou, mas o Pai o exaltou sobremaneira. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante dele, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho do Senhor Jesus passou pela manjedoura, pelo serviço, pela rejeição e pela cruz. Porém terminou na ressurreição, na exaltação e na glória. O reino de Deus nos ensina que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Não precisamos lutar para construir um nome para nós mesmos. O nosso chamado é glorificar o nome do Senhor Jesus. Não precisamos ocupar o centro. O centro pertence a Ele. Não precisamos ser vistos por todos. Precisamos ser encontrados fiéis por Deus. Que o nosso desejo não seja parecer humildes, mas tornar-nos verdadeiramente semelhantes ao Senhor Jesus. Que sejamos humildes dentro de casa, onde ninguém está nos aplaudindo. Humildes na igreja, mesmo quando outra pessoa recebe a oportunidade que desejávamos. Humildes no trabalho, tratando todos com dignidade. Humildes quando somos elogiados, devolvendo a glória a Deus. Humildes quando somos corrigidos, examinando sinceramente o coração. Humildes quando temos razão, falando com amor. Humildes quando erramos, reconhecendo e pedindo perdão. Humildes diante do sofrimento, confiando na sabedoria do Pai. Humildes diante das bênçãos, lembrando que tudo veio das mãos do Senhor. E que, ao final de cada dia, possamos nos colocar novamente aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, tudo vem de Ti. Sem Ti, nada posso fazer. Se existe algo bom em mim, foi produzido pela Tua graça. Se permaneci de pé, foi porque Tu me sustentaste. Se consegui servir, foi porque Tu me deste forças. Se fui perdoado,
foi porque derramaste o teu sangue por mim. Recebe, portanto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que diminuamos para que o Senhor Jesus seja visto em nós. Que nossa vida não anuncie a nossa grandeza, mas a grandeza de Cristo. Que nossas palavras não atraiam pessoas apenas para nós, mas as conduzam ao Salvador. E, quando o orgulho tentar novamente ocupar o nosso coração, voltemos os olhos para a cruz. Então, reconheceremos mais uma vez: não temos do que nos gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Que o Senhor Jesus te abençoe.